Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança, especial de São Sebastião, Milagre em Alcácer do Sal. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um milagre muito especial que aconteceu na cidade de Alcácer do Sal, aqui em Portugal. Eu soube deste milagre quando estava lá, até o ano passado, naquela paróquia. E imaginemos esta cidade, que hoje é uma cidade muito histórica, porque tem um passado muito rico. Foi encontrado lá, nesta cidade, objetos desde a época dos fenícios, indicando que Alcácer do Sal sempre esteve em destaque pela sua localização geográfica e pela beleza e a riqueza que é ter um porto de rio. Tanto que, até hoje, o rio Sado sobe e desce ao sabor da maré, e isso facilitava e facilitou o escoamento de produção do Alentejo para Lisboa. Também por lá passou alimento que serviu de mantimento para as caravelas, para os descobrimentos. Enfim, é uma cidade com uma história muito grande. Mas eu não vou me dedicar à história de Alcácer, vou me dedicar a algo muito especial que aconteceu lá. Pois é, nós falamos nestes 3 últimos episódios sobre o auxílio de São Sebastião como protetor contra a peste, a fome e a guerra. E no episódio contra a peste, nós vimos que o povo sempre teve grande devoção a São Sebastião, por conta do milagre que aconteceu em Roma. E sempre se pediu a proteção de São Sebastião contra a peste. Em Lisboa, no ano de 1569, o país estava a ser assolado pela peste. Nós hoje sabemos qual é o causador da peste, mas naquela época não. E com o trânsito de pessoas sem a devida fiscalização sanitária, porque não havia conhecimentos científicos da época, o espalhar de epidemias era muito comum. Então, no mês de agosto, começa a aparecer os primeiros casos de peste em Lisboa. 50, 60 casos por dia, e depois 500, 600 pessoas por dia, até que a situação estava incontrolável lá em Lisboa, e isto espalhou-se para todo o país. Também Alcácer do Sal não foi diferente nesta época. E o porto de Alcácer tinha uma bandeira branca que indicava epidemia. Então, antes de desembarcarem, as pessoas eram fiscalizadas para ver se tinham sintomas da peste. Alguns eram obrigados a ficarem do lado de lá da margem do Rio Sado, no Porto de Santana, em barracas, esperando, fazendo quarentena para não oferecer risco a Alcácer do Sal. Quem podia foi embora, quem tinha condição ficou embora. Quem ficou na localidade eram apenas os pobres, quem não tinha recurso para ir para outro lado. E os que ficavam lá maldiziam a sua sorte. Não estava mais o notário, não estava mais o juiz, não havia mais
nem possibilidade de se deixar testamento. Só ficaram os pobres e a igreja. É bonito ver que naquele tempo como hoje, a igreja não foge à sua missão. Então o alcaide da terra e a igreja, os padres, iam de porta em porta visitando as pessoas, os padres ministrando os sacramentos, dando extremunção, dando a comunhão, levantando o ânimo das pessoas, confortando a alma do povo que estava desolado pela sua própria sorte. Meus irmãos, então a partir do dia 22 de agosto, Deus foi operando maravilhas no coração daquele povo. Primeiro se organizou uma procissão entre as igrejas de São Roque e São Lázaro, porque a igreja de São Sebastião estava em reforma. O padre fez uma pregação sobre a necessidade do arrependimento, da conversão. Durante estas procissões, pessoas que tinham desavenças até de assassinato se perdoaram. O povo contrito se reuniu depois na igreja, pedindo, rezando a São Sebastião que os livrasse desta peste. E altas horas da noite viram que a imagem de São Sebastião começou a transpirar, começou a suar a imagem. E um forasteiro chamado João Pérez foi o primeiro a ser valido por esta água milagrosa que brotava da imagem de São Sebastião, e ele viu-se instantaneamente curado da peste. A partir dali, várias pessoas com seus lenços enxugavam a água que brotava da imagem de São Sebastião e também eram curados. E espalhou-se pela vila, naquela época era a vila, o relato de que havia um milagre. Foram acordar o prior e, segundo o relato, o padre veio ainda de pijama à igreja para ver o que tinha acontecido. Organizaram-se procissões em ação de graças e, com todo o rigor, foram feitos os relatos e testemunhado pelo arcebispado de Évora que houve realmente um milagre grande que aconteceu em Alcácer do Sal. Muitos podem pensar que o milagre foi a cura da peste, e foi, porque antes dos números de contaminação baixarem em Lisboa, em Alcácer do Sal, já os números estavam quase nulos. Mas penso eu que o maior milagre que Deus operou foi a conversão do coração das pessoas. E é exatamente quando o nosso coração está aberto é que a graça de Deus acontece. E há uma frase muito interessante do bem-aventurado Fulton Sheen, que às vezes a única maneira que Deus tem de entrar em um coração é partindo o coração. É exatamente quando nós estamos em sofrimento que o nosso coração se abre para as realidades de Deus e a graça de Deus opera. E este milagre que aconteceu em Alcácer do Sal, repito, é a conversão dos corações, é a abertura dos corações, da reconciliação. O povo volta o seu coração a Deus. E como nosso Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Será que no tempo de hoje também, Deus não se está utilizando desta pandemia que está assolando e fazendo sofrer o nosso coração para nos lembrar que devemos voltar o nosso coração para Ele, que devemos mudar os nossos caminhos, que devemos abrir o nosso coração para o outro e não criar abismos, mas construirmos pontes, que não será hora de estendermos a mão para o outro e partilharmos os bens. E neste tempo de pandemia nós vemos que os países ricos que têm condição já asseguraram lotes de vacina e outros países que não têm condições vão se virando. Este seria o grande milagre que nós deveríamos esperar acontecer na humanidade, a conversão dos nossos corações, a mudança.
Claro que queremos e rezamos e pedimos que a cura venha. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo se perder no meio do caminho? De que vale termos a cura do mal se a raiz de todos os males não está curada? Se o nosso coração não está voltado para Deus? Claro que nós queremos o fim da pandemia, claro que nós queremos que os tratamentos e as vacinas sejam eficazes, queremos, mas queremos também uma humanidade nova, um coração novo, e é isto que pedimos. Senhor, renova o nosso coração, muda a nossa vida, transforma a nossa mentalidade, abre o nosso coração e faz este milagre que a humanidade precisa, de se reconhecer como irmãos e de que devemos andar de mãos dadas, e que se o meu irmão sofre, eu também sofro, e devo ter compaixão e misericórdia. Que Deus, por intercessão de São Sebastião, faça este milagre, como fez em Alcácer do Sal, primeiro curando as almas, para depois curar o corpo. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.